Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. O Natal naquela cidade enlatada pelo ermo era comum como qualquer outro, em espaços urbanos onde o tempo se esqueceu de mover o ponteiro do relógio no seu timbre correto. Muita nostalgia e pouca alegria. As crianças ficavam entretidas com seus iPhones para sossego dos adultos que assim tinham alguma desculpa para poder ter um pouco de tranquilidade auricular, diante da possibilidade de um final de semana prolongado, natalino, que se aproximava e que propiciasse algum momento real de paz. Naquela cidade não havia muita badalação em relação ao aniversário do Nazareno. O ano tinha sido difícil por conta da pandemia, e assim havia poucos motivos para uma comemoração que de fato contivesse alguma fonte de alegria entusiasmada. Estava tudo silencioso, sem a característica movimentação social que antecede as férias de verão. Dias cinzentos e nublados, mas com temperaturas elevadas, suores escorrendo por entre os transeuntes e aqueles que ficaram confinados em suas casas. E assim, com esse clima, ele chegou. Vagarosamente, calmamente, sem ser notado. Caminhando invisivelmente por entre ruas praticamente desertas, observando tudo e todos, nocivo e inflexível, dificilmente falível. Não havia uma forma material que o definisse plenamente. Por onde passava havia ranger de dentes, cruzes ficavam de ponta cabeça, a atmosfera maligna tomava uma tonalidade ocra em tudo, como um bueiro a céu aberto. Enxergava o íntimo de cada um. Na aparência das pessoas estava oculta sua indecência em ocultar seus piores pecados, através da vaidade estrondosa. Por dentro, um frenético jugo de pesadelos, de dívidas passadas, de trairagens, ambições, desejos de orgias, satisfação pessoal e egoísmo, disfarçado de altruísmo. Tudo naquele local lembrava a falsidade e o pecado. Com a chegada natalina, as coisas ficavam cada vez mais hipócritas. Com o temor de passar a noite da véspera sozinha, muitos se reuniam com seus desafetos como se nada tivesse acontecido, com o receio e a inveja de ter que lidar consigo mesmo durante os festejos e assim ir de encontro frontalmente aos braços da solidão. Havia muita coisa que não era verdade sincera nesses relacionamentos pessoais e interpessoais, sendo um prato cheio para as intenções impiedosas do ser que tinha chegado. Sua primeira vítima foi escolhida a dedo. Uma senhora ranzinza que se apoiava em seu andador, que vivia a disseminar maledicências para todos os seus semelhantes, e contando com o descaso de seus familiares, seria um momento bem oportuno para inaugurar o festival de maldades ao qual estava pleiteando lograr. E assim foi feito. Durante seu habitual banho de sol na varanda de sua casa, feita à base de tábuas de cerejeira, envernizada de maneira rude, ele contemplou sua vítima. Seria fácil, não haveria de usar meandros mentais para torturar aquela pobre criatura, como trazendo em mente sua consciência em relação à sua limitação nos seus movimentos físicos, o esquecimento dos seus entes, a dificuldade de mastigar o alimento mais simples, o incômodo da fralda geriátrica, o temor da morte que estava à espreita. E assim, deslizando por entre paralelepípedos, se aproximou. Rosnou raiva e indiferença diante daquele corpo cambaleante. Não seria somente tirar a vida daquela infeliz, e sim desfrutar de cada momento de sua derradeira saga assassina, sentir o poder da criação e da destruição pulsar por entre suas moléculas fantasmagóricas, e assim buscar o alívio diante do seu banimento para o limbo espiritual feito por seu Criador. Ele estava de volta, e agora com toda a sanha de fazer os pecadores sentirem sua ira e fome por novas almas. E assim foi feito.
A mulher estava sentada na varanda com seu habitual e rústico crochê, não contendo mais as habilidades suficientes para realizar tais atividades, porém, era a única diversão que lhe restava ao longo dos seus 85 anos. E a criatura foi se aproximando vagarosamente. Em um piscar de olhos, tudo estava consumado. O que restou foi um cadáver, com seus fluidos desaparecidos e uma aparência asquerosa de alguém que tão pouco sabe o que tinha lhe acontecido. Aconteceu como tinha que acontecer. A infeliz ficou com o corpo dependurado em sua cadeira como uma boneca de pano, e assim o ser saiu à caça de uma nova vítima. Opções para seu entretenimento não faltavam. Quem seria agora? O policial abusador de garotos viciados em drogas? O político local que desviou verbas de instituições de caridade? A primeira-dama que mantinha um caso extraconjugal com seu motorista particular? O vice-prefeito mantendo um romance homossexual com um noviço recém-chegado na paróquia? O pastor chegado a orgias financeiras com o dinheiro dos fiéis? O radialista que disseminava fake news sem menor escrúpulo em benefício de sua autopromoção diante do novo poder executivo e legislativo que foi eleito nas últimas eleições? Bem, isso seria mais que o seu normal de abdução de almas pecaminosas, mas o que ele desejava era fazer sofrer os parasitas de aparente boa índole, que ao longo do ano nada fazem de efetivo em relação a ajudar outras pessoas. E agora, nesses dias, onde o amor universal deveria preencher lacunas de vazios existenciais mórbidos, grande parte dos seus ímpetos são flancos de uma busca material macabra, incessante, em favor de uma ostentação que nada tinha a ver com a verdadeira oração. E assim, insensivelmente foi caminhando pelos vales inconscientes da loucura humana e encontrou um alcoólatra. Ainda estava sobre os efeitos do último porre. Vivia com a miserável aposentadoria de pintor da construção civil. Já estava com o fígado comprometido pela cirrose, dentes podres por causa da nicotina. Abandonado diante seu cancro intestinal em fase inicial, sua desenvoltura biomecânica era motivo de chacota, o que fazia virar motivo de todo tipo de piada defronte os outros bebuns do bairro. Estava saindo para mais um dia de cachaças e mentiras aleatórias de desventuras que nunca tinha vivido, se apoiando em alucinações de uma existência cheia de regalias que desejava que um dia tivesse sido realidade. O ser o espreitava. Aquele Natal seria comiserado como algo inesquecível, sangrento e fedorento, diante as misérias egoístas que grande parte das pessoas insistem em esconder. E assim, caminhando pela rua, o infeliz, todo maltrapilho, nem suspeitava que as folhas dançando pelo chão, com uma ventania de vinda, violenta e repentinamente, era o sinal inicial do seu último suspiro. Foi fulminante. Sem dor, apenas mais um ectoplasma para sua coleção. Quem daria falta dele? Família? Amigos? Ex-namoradas? Algum filho bastardo? Não. Ele estava ao acaso e agora virou mais um caso de falecimento misterioso. Estava no cerne da podridão. E assim, o ser com sua fervura de ódio foi deixando sua marca indolor de pavor por onde passava. Precisava de mais vítimas e iria atrás como uma fera ensandecida, faminta por sangue. E assim se dirigiu para a praça central. Deveria encontrar algum andarilho à beira da indigência, sujo, encardido, sem tomar banho há vários dias, com o hálito putrefato que era evitado por todos. As árvores sacudiram como um raio visto ao longo do horizonte. Estava para cair um temporal? Não exatamente. Havia poucas nuvens no céu, o que evidenciava que não era o momento de São Pedro dar as caras. O antigo coreto servia de sua moradia praticamente durante todo o dia. A fonte luminosa era sua casa de banho, em particular. Pouco se sabia a seu respeito. Tinha a língua presa, estava banguela e com a garganta suja por pelotas de catarros que comprimia suas cordas vocais. O ser tinha um ponto privilegiado em observar sua próxima vítima, que estava tentando persuadir alguns garotos que brincavam perto da igreja matriz a lhe dar algumas moedas. Igreja matriz? Crucifixos? Local sagrado?
Isso não seria algum empecilho, já que desde que foi expulso do Éden, tudo isso lhe trazia à consciência o despertando para sua verdadeira genealogia fatídica, que lhe acusava o mesmo sentimento de medo, ao qual deixava suas vítimas pouco instantes antes do derradeiro golpe final na saga de terror. Esperou o indigente se afastar das escadarias e foi seguindo ponderadamente até um local onde houvesse pouco movimento. Como de costume, seria mortal, rápido, como um piscar de olhos. Não deixaria suspeitas para que o encontrasse ou levantasse suspeitas, que não estava lidando com mais um simples serial killer, e sim com algo muito maior, mais viril e violento, a própria personificação da maldade. Hereticamente assim foi feito. A pobre criatura foi vítima de uma tocaia, diante de uma esquina sem a presença de qualquer indivíduo, que facilitou a sua ação. Foi certeiro. Apoderou-se de seu corpo, retirando todo o seu sangue, arremessando sua carcaça ao longe, extenuando um diâmetro de pavor que tomara conta de boa parcela dos moradores. O que seria aquilo em plena véspera de Natal? Algum tipo de ritual de magia negra que deixava as vítimas somente em pele e ossos, sem nenhuma gota de sangue? Um novo caso de vampirismo? As mais variadas perguntas se passavam pela cabeça de todos. A polícia encontrou os corpos sem nenhuma digital que pudessem orientar para a identificação de algum agressor. O medo já tornava aquele dia uma histeria coletiva, mas mesmo assim os arranjos para as festividades natalinas não pararam. Pessoas lotavam seus carrinhos de compras no único mercado da cidade, cheio de quitutes para a Santa Ceia, repletos de bebidas alcoólicas, perus e todo tipo de guloseimas e presentes para mais um capítulo de confraternização diante da chegada do Messias. Tanto materialismo e pouco espiritualismo. As pessoas têm medo de dizer meu nome, tendo em suas mentes o que somente a sua pronúncia poderia me atrair. Não. Tolos mortais. O que faz com que eu tenha poder são seus desejos epiléticos de consumismo, de avareza e gula, enquanto muitas pessoas não têm o que comer, onde dormir, sofrendo com o abandono dos seus entes, e depois eu que sou o demônio. Ovelhas vãs. O que comemoram de fato realmente nessa época do ano? Mais uma data para tapinhas nas costas? Para desejar prosperidade e saúde, enquanto ficam internamente em suas mentes planejando passar a perna uns nos outros, tentados a conseguirem qualquer quantia de dinheiro para pagar suas dívidas adquiridas em nome do prazer a todo custo? O Cristo vem para esse mundo com o objetivo de trazer alguma luz e sabedoria eloquente para a remissão dos seus pecados, e a qual, segundo as Escrituras, vocês são a imagem e semelhança dele. E ao invés de honrar o seu sangue derramado, fazem do cordeiro mais uma simbologia do seu orgulho materialista, que se fecha em seus lares para que os pobres não vejam suas mesas fartas, enquanto promovem um espetáculo de falsas promessas de mutualismo abarrotados de sectos nas suas orações, que depois, ao longo do tempo, são convertidas em somente mais palavras cordiais de momento materialista, momentâneo. Eu fui condenado a ser o anticristo, o terror de Deus, entre outros pseudônimos que vocês conhecem de cor, mas quem realmente é infernal? Eu que fui banido do paraíso? Ou vocês que, em nome da fé, promovem as piores ofensas perante os olhos dele, para depois se ajoelharem em cerimônias canônicas fingindo arrependimento e continuando da mesma maneira, igual a antes de irem à igreja pedir e implorar por misericórdia? E assim, diante dessas indagações, prosseguiu sua balada de maldade na ânsia em continuar ceifando almas. O seu próximo vislumbre era um ex-contador, que havia praticado todo tipo de prazer carnal com meretrizes em troca de carinhos fustigados pelo poder do sexo desenfreado. Abusava de uma alimentação não saudável, tinha problemas de circulação, já estava contando o risco de sofrer alguma amputação devido a uma trombose. Humor delirante, e mesmo assim fazia executar todo e qualquer tipo de moratória ou promissória que viesse parar em suas mãos. Estava caminhando próximo ao restaurante mais fino do centro, com o apoio de sua bengala, não sem antes pronunciar todo tipo de escárnio e difamação para quem quisesse ouvir, diante sua constituição corporal que já não arrancava nenhum tipo de suspiros de elogio. E assim,
O ser, mais uma vez, começava a conquistar mais um regalo para a sua devassidão. Esse gordão merece vir comigo, afinal, olhe para ele, mal consegue segurar as calças sem que desça até os joelhos. Alvo escolhido agora era mais uma vez contar sua eterna paciência para que sua meta fosse mais uma vez conquistada. E o contador saiu do restaurante, praticamente arrotando todo o prato de virado mineiro que tinha descido por seu canal alimentar com velocidade volumétrica, junto com litros de refrigerantes que iriam fazer ganhar ainda mais calorias e aumentar já sua estratosférica pança. Vagarosamente, ele foi se dirigindo até o ponto de táxi para praticamente realizar sua última corrida. E assim foi consumado. Veloz, implacável e silencioso, o que restou de sua imensa massa corporal foi um cadáver tombado na rua, já rodeado de moscas e varejeiras, prontas para saciar o seu apetite. A peste chegou? É o juízo final? E a justiça divina se realizando? O chupacabras voltou? Todo tipo de questionamento era feito em qualquer grupo de pessoas que pudesse explicar o que de fato estava acontecendo naquela véspera de Natal, que havia se transformado em um pesadelo. Algo de anormal estava no ar, mas ninguém ousava sequer cogitar uma explicação que transcendesse a lógica material dos fatos. Próximo alvo. Um doente mental que é atormentado por todo tipo de alucinação, em vista do abuso de alucinógenos e drogas ilícitas de todo tipo, que deixou seu hipocampo fora de sintonia com a lucidez e com a realidade, prejudicando suas sinapses como a captação de noradrenalina, tendo constantes crises de transtorno do pânico e alucinógenos, aquém de viver à base de psicotrópicos pesadíssimos, deixando em uma condição constante de zumbização. Esse não vai nem perceber o que lhe aconteceu. Já está há um bom tempo praticamente vegetando de uma clínica para outra. Será que está prestes a acontecer? Vai ser um alívio ou uma dor? Deveria eu poupar esse doente mental que passou parte de sua existência na busca de todo e qualquer tipo de prazer que garantisse o mínimo de êxtase e satisfação, diante de ressarcir o bullying que sofria dos outros meninos abastados na sua escola de filhinhos de papai? Sim, esses bulinistas acabaram de entrar em minha lista negra. Mas o infeliz debilóide não teria clemência. Como um raio entrou em sua cátedra, o consumiu. Não houve grito ou tampouco algum sinal de dor. Os enfermeiros só iriam perceber horas depois que o corpo estendido na cama já não possuía mais vida nenhuma. Depois disso, foi atrás dos bulinistas e um a um foram sendo sugados, como um aspirador de pó em suas entranhas, se tornando uma estética pavorosa de secura corporal. A polícia estava de mãos atadas diante da multiplicação de cadáveres chegando até o necrotério. Um psicopata não cometeria tantos atos algorentos e cruéis em tão pouco espaço de tempo sem levantar nenhuma suspeita. As preces dos devotos começaram a se multiplicar no interior das casas e da igreja, para que surgisse alguma explicação lógica e racional para tais fatos ou que alguém fizesse parar com aquilo. Mas o ser de podridão ignorava qualquer tipo de oração que fosse feita. Queria fazer as pessoas lembrarem de suas falhas e deixar aquele Natal com um gosto refinado de maldade, para que assim houvesse a conscientização de que a razão de nossas falhas de alguma forma é cobrada, mesmo que tentamos a todo custo esconder. Vagando à procura de novas vítimas, andando por terrenos baldios, por quintais repletos de entulhos, passando por entre o cemitério com cruzes tombadas e caixões a céu aberto, por casas contendo sinetas e bolas natalinas que ainda se esforçavam para conservar alguma ternura de fronte ao banho de sangue que estava ocorrendo, algumas insistiam em agirem como se nada estivesse acontecendo. Faltava ainda visitar a prisão municipal, mas estava vazio. O indulto de Natal tinha dado o anteparo legal necessário para que houvesse um revezamento de servil entre os guardas durante as comemorações. Não, os verdadeiros delinquentes estavam aqui fora, libertos, com a capacidade de andarem para um lado e para o outro, sem ver a beleza da natureza indo apenas atrás dos seus interesses mais obscuros, não se importando com a dor e a vida alheia. Por isso estou aqui, para fazer todos recordarem da sua miserabilidade espiritual e sua miserabilidade moral atemporal, já que eu vivo para sempre.
Sou citado nos evangelhos como aquele que tentou o Messias, mas as tentações ocorrem a cada instante, como propostas das mais cruéis, em que os homens são colocados uns contra os outros, facilitando ser enganados a troco de migalhas de algum reconhecimento aqui nesse plano, que sabem que um dia vai acabar. Eu apenas estou aqui para cumprir o que me foi designado, já que o Criador Supremo sabe de tudo. Ele deveria tentar me impedir, mesmo assim fica no alto celeste, contemplando tudo sem mover nenhum tipo de ação para o sofrimento de seus devotos. E agora chega o Natal. Mas o que há para ser comemorado? Diante de tantas misérias que são colocadas constantemente nas pessoas de mais variadas estirpes para o longo de suas jornadas terrenas, sequer deixa algum tipo de mensagem de empatia para a maioria de seus semelhantes sem conter alguma segunda intenção. Mas que agora, com sua aproximação das festividades do fim de mais um ciclo, mudam como água para o vinho, para forjarem uma comoção e união que sequer existe realmente, e sim, é apenas procuram motivos das mais variadas oportunidades de angariarem qualquer tipo de compromisso social que possam fugir da solidão que elas mesmas fazem ao longo de suas vidas comuns, sem conter muitos atrativos. Sendo assim, depois dessa reflexão pessimista da humanidade, foi à procura de mais uma fruta para seu jardim de bizarrices, que já estivesse com a vida em apuros, deixando aquela véspera de Natal cada vez mais marcada pelo terror, de seus atos cheios de necroses, quanto a proclamar algum momento de paz para as pessoas. Passando pelo presépio de uma casa de alvenaria, sorriu de forma irônica, pensando: tolos adoradores de imagens e crucifixos, julgam que isso poderá protegê-los do holocausto que aguardam no fim de suas vidas perfídias? Estava eufórico, queria sentir novamente o fluxo do sangue fresco. Esse teria que ser especial, pois sabia que assim que chegasse meia-noite, teria que voltar para seu lugar de origem e depois aguardar mais um ano de faltas e de novos pecados para poder assim voltar e agir e saciar o seu gosto pela destruição. Suas ações já tinham sido espalhadas pelos 4 cantos da cidade, adornadas por um murmúrio de que a besta estava solta e que todos deveriam ficar em casa, em seus lares, até que fosse dado um sinal pelas autoridades de que as coisas estavam mais calmas. Se o Messias estava para nascer novamente a cada final de ano, dessa vez quem estava com o parir era esse ser, que deixou sangue por onde passava, despertando as loucuras mais pavorosas escondidas pelos seres humanos. Ele reinava de soberania, cheio de rancor, procurando punir os humanos por suas faltas em suas memórias narcisistas. Sendo assim, não haveria por temer que o Filho de Deus pudesse de alguma forma entrever no destino sombrio que as pessoas estavam experimentando durante seu surgimento, apodrecendo em imorais, atributos de ter alguma ética que implorasse por perdão. Não houve mais, a partir desse momento, descrição do ser, e assim foi disseminando enxofre e consumindo cada vez mais e mais almas. Idosos, moribundos, ricos, pobres, sábios, humildes, ignorantes, crentes, ateus, católicos, protestantes, espíritas, falantes, silenciosos, até um satanista entrou no seu cardápio de indigentes espirituais a serem transportados para o seu submundo. O demônio perdeu a vergonha e a descrição. Resolveu apresentar-se de maneira suja e chula, sem se importar como que iriam pensar sobre ele. Ele era o personagem principal, que na bizarrice encontrou alguma alegria para a construção do sentimento de temor, germinando terror. As pessoas desejam tanto a salvação em Cristo, mas vivem sempre junto a mim. Enquanto rezam, fico olhando o relógio, no sentimento que o culto, missa ou sei lá o que no seu cerimonial, avance o mais rapidamente possível o ponteiro para saciar os seus prazeres carnais. Onde está o espiritual nisso tudo? Ou melhor, eu sou um ser espiritual encarcerado a viver como uma estética de pavor em conter recordações da monstruosidade em ter chifres e um rabo? Eu não pedi para ser assim, eu fui feito assim, castigado pelo fato de questionar do Todo-Poderoso. Então, assim dizem que sou demoníaco. Patifes, homens de pouca fé. Se o Todo-Poderoso tivesse um corpo como o de vocês, também se renderia às tentações da carne, fazendo um escapismo para entender como se possa afirmar uma coisa e fazer outra? Vós,
Desejam amor, mas é o corpo que está prevalecendo, onde a volúpia é extrema. Quer simplicidade, mas compram roupas das mais caras somente para enaltecerem suas vaidades de fim de ano, para que seus semelhantes fiquem subalternos aos seus caprichos capitalistas, para figurarem em comentários materialistas aos quais suas vestimentas com mesas fartas estejam na ordem dos fuxicos do dia. Mesas fartas enquanto alguns de seus irmãos em Cristo passam fome e ficam carentes de algum anteparo de compaixão, mendigando migalhas e restos alimentares, diante de seus banquetes recheados de maldades e indiferença perante os pobres. Não, senhores, vocês todos não comemoram o bem e a boa nova, e assim são falsos, pois em seus exteriores expressam e comunicam o bem, mas no seu interior vocês todos, com algumas exceções, são iguais a mim. Aliás, digo, pertencem a mim, e contam com a benevolência do que está no céu, para que haja salvação no seu derradeiro momento, a deixar esse plano enquanto passa a maioria do tempo pedindo ao invés de agradecer. Muita canalice e pouca oração. Sendo assim, não é o Nazareno que nasceu, e sim eu, que estou assumindo meu reino entre os pecadores. Aliás, só estou tomando posse do que já é meu por direito. Seus pecados são a minha porta de entrada para arrematar mais almas para o meu harém, e sua incredulidade, o comitê de boas-vindas, para que minhas obras sejam perpetuadas pelo fogo e ranger de dentes aos quais estão condenados para toda a eternidade. E assim, o Natal do demônio foi oficializado, escancarado defronte de toda a falta de pudor daquela cidade em assumir perante a humanidade a sua descrença em Deus e a proliferação da matéria como seu verdadeiro Senhor, não tendo mais a oportunidade de discursos vazios aos quais a falsidade impere, sendo o próprio Lúcifer renasceu na gestação de indolências que grande parte das pessoas fizeram diante da imbecilidade de querer ocultar a sua natureza sádica e mesquinha, que ao pedir perdão usa da razão para sempre estar no caminho da perdição.